E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Randall, esse é o RNA, seja muito bem-vindo. Hoje no estudo a gente vai falar de fígado, tá? Então a gente vai falar de hepatopatias, tudo bem? Então, sem enrolar, separa o material, faz aquele lanchinho saudável, se ajeita bonitinho e vem comigo! E aí, pessoal? Então, nossa telinha de apresentação, vamos lá. Aqui o slide que a gente vai falar e uma dos distúrbios hepáticos que a gente vai falar é a icterícia. Para a gente falar de icterícia, eu vou precisar voltar um pouco na formação da bile e na excreção da bile. O que vai acontecer? Para a gente poder entender essa patologia, esse distúrbio, a gente precisa entender de onde ela vem. Como eu tinha falado no dia de estudante, que a gente vai fazer o vídeo muito mais rápido, muito mais objetivo, então tá aqui, essa é a primeira parte, vai ser extremamente objetiva e depois eu aviso vocês quando entrar na parte que a gente vai falar sobre curiosidades e outros assuntos ainda sobre a matéria, mas assuntos interessantes, mas que não sejam exatamente o foco da nossa aula aqui. Falando da formação da bile, é uma substância, um líquido que vai ser despejada dentro do duodeno para auxiliar na degradação, principalmente, dos lipídios. A função da bile é um nomezinho que vocês vão ter que anotar aí, que é emulsificação. Anota aí. Essa emulsificação significa que eu vou separar as moléculas de gordura em moléculas menores para que ela possa ser digerida ou eliminada. Então, como que essa bile é formada? Então, a gente tem uma hemácia, tá? O nosso eritrócito que está circulando no sangue e ele tem aproximadamente 120 dias de vida. Depois desse período, a membrana dessa hemácia se rompe e a gente vai ter a degradação da hemoglobina. Essa hemoglobina, ela vai ser quebrada em duas partes. Essa parte aqui, ó, essa globina, ela vai voltar para o fígado e vai ser convertida em outras proteínas. Essa hemo aqui, que é o grupo M da hemoglobina, ela vai sofrer um processinho enzimático e vai ser convertida rapidamente em biliverdina. Mas isso não vem ao caso agora, é só um detalhe e é muito rápido essa transição. Posteriormente a isso, a bilirrubina, que já foi feito essa conversão enzimática, ela vai se ligar a uma proteína, que inclusive é a principal proteína plasmática que a gente tem, que é a albumina. Então, a bilirrubina vai se ligar a essa proteína aqui e essa proteína vai se encarregar de transportar a bilirrubina até o fígado. O que vai acontecer lá no fígado com essa bilirrubina? Ela vai ser convertida e vai sintetizar ela para a bile. O fígado pega essa substância aqui, a bilirrubina, converte e sintetiza, ou seja, converte e produz bile. Aqui já tem um ponto interessantíssimo, que é quem produz a bile. É o fígado. É o fígado. Tá? Inclusive, eu vou deixar um hashtag aqui, ó. Hashtag time fígado, tá? Porque o fígado, para mim, ele é mais importante até do que o coração, tá, gente? Porque o fígado, ele é sensacional, né? Ele faz tudo, na verdade. Então, hashtag time fígado aqui. Depois que o fígado converteu e produziu a bile, essa bile vai ser enviada até a vesícula biliar. Por onde? Pelos ductos biliares, ok? Então, ela vai ficar armazenada na vesícula biliar. Até quando? Até um outro processo de estímulo que vem lá do intestino delgado para que essa vesícula secrete a bile. E ela vai por onde? A bile vai sair da vesícula biliar pelos ductos, principalmente o ducto cístico e depois o ducto colédoco.
e ela chega à vesícula biliar através dos ductos hepáticos. Revisãozinha de anatomia aqui, ó, bem rápido. É isso que vai acontecer. Por que é interessante você saber essa parte da condução da bile? Porque a gente vai ter aqui uma das causas da icterícia, que é exatamente o impedimento desse fluxo. Aonde ela vai liberar essa bile? No duodeno, através de uma estrutura que a gente chama de ampola hepatopancreática, porque ali também vai ter a união do sulco pancreático. Existe a literatura também que você pode encontrar essa ampola hepatopancreática como ampola de Vater. Caso você esteja vendo aí algum livro tenha o nome de ampola de Vater, é o mesmo local que a ampola hepatopancreática. Então essa é a formação da bile, é assim que ela acontece. E aí, gente, a gente vai falar aqui um pouco da excreção da bile também. Como é que a gente vai eliminar essa bile agora? Primeiro, que essa bile, quando ela chegar no intestino delgado, ela vai ser convertida por outro processo enzimático em urobilinogênio. Essa palavrinha aqui é importante, tá bom, gente? Essa substância aqui vai ser eliminada nas fezes, porém não é 100% eliminada, não é. Parcialmente ela é eliminada nas fezes e a outra metade é reabsorvida para o sangue. Vai passar pelo fígado novamente, pelo coração de novo e depois vai ser eliminado na urina. Por que isso? Porque a bile ela é composta de vários sais biliares. E esses sais biliares são importantes para o organismo. Então, o meu organismo ele é sábio e ele percebe que eu preciso desses nutrientes, desses sais, que não podem ser eliminados, sendo que eu consigo reutilizá-los. O que eu vou fazer? Eu elimino uma parte e a outra parte eu reabsorvo para eu poder utilizar de novo. Para que eu vou utilizar de novo? Para formar novamente uma bile. E aí, a minha necessidade de minerais, de sais biliares, vai ser menor, porque eu consigo reaproveitar aquilo que seria eliminado. Isso aqui é importante, pessoal, porque o urobilinogênio, ele vai dar a coloração das fezes marrom. Assim como se eu tiver um excesso dessa substância na minha urina, ela vai sair muito escura, que a gente chama o nome, inclusive, de coliúria. O excesso de urobilinogênio na minha urina, que deixa a minha urina cor de Coca-Cola, tá? Porque a urina já é um pouco escurinha, ok? Mas nesse ponto aqui, ela fica muito escura mesmo, muito. Chega a aparecer Coca-Cola de verdade. Essa é uma situação quando eu tenho o excesso de urobilinogênio na minha urina. Beleza, então agora eu já entendi como é que eu formo a bile e como eu excreto a bile. Agora a gente vai falar mesmo do nosso distúrbio hepático, que é a icterícia. A gente tem diversos distúrbios hepáticos e a gente vai começar aqui com a icterícia, ok? Então, o que é essa doença? O que é esse distúrbio? Então, é o aumento da minha bilirrubina no meu plasma, ou seja, no meu sangue. Esse aumento tem várias causas, e eu separei aqui 3 para vocês, e cada causa vai estar relacionada a um tipo de icterícia. Olha só, uma das causas é a doença hepática, ou seja, quando eu tenho uma lesão no meu fígado, nas minhas células do meu fígado, por outras diversas causas, por exemplo, excesso de álcool, excesso de gordura, medicamento, então eu vou ter uma doença hepática. Isso vai causar um excesso de bilirrubina no meu sangue. O que vai acontecer quando eu tiver essa doença? Então eu vou ter uma deficiência no transporte até o meu intestino, ou seja, nos meus ductos biliares ou nos meus ductos hepáticos, ou pode ser também um comprometimento da conversão da bilirrubina em bile, que aí é um fator exclusivo do fígado. Então, eu tenho um comprometimento dessa conversão, ou seja, essa bilirrubina vai sobrar no meu sangue.
porque o meu fígado não está conseguindo converter. Essas aqui são as causas de uma doença hepática e os problemas que isso pode acarretar. Outra causa é o fluxo da bile. O que vai acontecer aqui? Por conta de cálculos biliares, pode impedir o fluxo normal dessa bile. Então, o que vai acontecer? O fígado mandou, está funcionando naturalmente, ele consegue fazer a conversão, e ele mandou essa bile através dos meus ductos hepáticos até a bile. A bile vai enviar ela para o intestino, agora fica complicado, porque eu vou ter cálculos biliares ou até mesmo uma pressão aumentada, e isso vai impedir que essa bile vá até meu intestino. E para a gente encerrar aqui as causas, eu vou ter também uma causa importantíssima, inclusive, que a gente pode até associar à anemia, que é a degradação excessiva. Isso aqui é importante, pessoal, porque existe a degradação da hemoglobina, naturalmente, existe isso. Porém, se ela for excessiva, isso vai ocasionar com que o fígado não comporte esse balanço entre degradação e excreção dessa bile. Ou seja, eu estou degradando demais a minha hemoglobina, estou produzindo em excesso a minha bilirrubina e o meu fígado não está conseguindo degradar e excretar da melhor forma. Tudo bem? O fígado está funcionando, a minha vesícula está funcionando, está tudo funcionando perfeitamente. Porém, a degradação dessa hemoglobina está sendo excessiva. Essas causas vão fazer essa ligação aqui para os tipos. Então, olha só, pensando na icterícia hemolítica, essa está ligada a essa daqui. Quando eu falar de icterícia hemolítica, você já pode associar de que a gente está falando que eu tenho um excesso de degradação da minha hemoglobina. E isso vai causar o aumento dessa bilirrubina no meu sangue, vai causar aquela coloração amarelo esverdeada, meio amarelada do indivíduo, principalmente na pele nesse caso, porque eu tenho um excesso muito aumentado na minha circulação, ou seja, o corpo inteiro vai ficar assim. Pode até chegar a acometer a região que é branca dos olhos, que a gente chama de escleras. Outro tipo de icterícia é a hepatocelular. Essa icterícia hepatocelular vai estar associada à nossa primeira causa aqui, ó, que é uma doença hepática. Essa hepatocelular, ela pode ser causada por diversos fatores. Por exemplo, hepatite, ou uma toxina, ou álcool, tudo bem? Então, eu vou ter a hepatocelular, é o comprometimento das minhas células do fígado. Essa hepatocelular está relacionada à doença hepática. E vai ter essas complicações aqui, porque eu tenho a deficiência ou do meu transporte até o intestino, ou a conversão dessa bilirrubina em bile. Por quê? Quem faz isso são as minhas células do fígado. Então, ela pode, com essa situação aqui, vai ocasionar novamente um aumento da minha bilirrubina no plasma. E, de novo, causando icterícia. E aí, a gente tem aqui, por último, uma icterícia obstrutiva, que vai estar, óbvio, relacionada a essa última aqui, ó, que é impedir o fluxo normal da minha bile. Inclusive, quando eu tenho, a gente vai falar um pouco mais para frente, tá, pessoal? Mas quando eu tenho uma pressão vascular aumentada, ou eu tenho o aumento do meu órgão, isso pode comprimir os ductos e fazer com que esse fluxo da bile seja impedido. O aumento da pressão dos vasos ali nessa região fígado e vesícula biliar pode também ocasionar um impedimento do fluxo normal, assim como cálculos biliares. Então, quando a gente estiver falando de fluxo da bile e de cálculos biliares, vai estar relacionado a um tipo de icterícia que a gente dá o nome de obstrutiva. Uma curiosidade aqui, gente, é que
Se a gente estiver falando sobre impedimento do fluxo, né, nessa questão do tipo da icterícia obstrutiva, eu também posso estar associando a uma doença hepática. Por exemplo, a cirrose, ela vai causar processos inflamatórios no meu fígado. Então, a princípio, eu vou ter somente um fluxo diminuído por conta desses processos inflamatórios. Mas, posteriormente, eu posso também comprometer a conversão da bilirrubina. O importante é você saber que a icterícia é o aumento dessa substância de bilirrubina no meu sangue e que ela tem diversas formas. As principais causas vão estar sempre associadas ao fígado ou à vesícula biliar. E a gente tem até um terceiro ponto, que é por conta da eliminação aqui, né? Em relação ao rim também, se ele não estiver funcionando adequadamente. Certo, pessoal? Isso era o que eu tinha para falar de icterícia. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado a entender um pouquinho melhor esse distúrbio hepático. E daqui para frente, eu vou apagar essa parte aqui, ok? Vou deixar passando algumas imagens aqui e vou explicar outras coisas interessantes sobre o fígado, fazer até uma revisão de fisiologia do fígado, ok? Nesse mesmo vídeo aqui. Então, pessoal, para continuar agora, que a gente terminou nossa sala de estudo, eu vou trazer para vocês aqui informações interessantes. Vai estar passando aí algumas imagens aleatórias, tá? Só para não ficar monótono essa parte do vídeo. Mas o que eu vou fazer aqui é fazer uma revisão de fisiologia sobre o fígado e trazer outras informações complementares, tá bom? Então vamos começar principalmente falando aqui de algumas funções do fígado, como, por exemplo, ele é responsável por mais de 500 funções no organismo, tá bom, pessoal? E isso é interessante porque a gente, às vezes, subestima a capacidade do fígado de fazer diversas funções. E, principalmente, a gente tem um sistema de vasos, principalmente, a gente tem um sistema de veias, que a gente chama de sistema porta, que nada que entra no organismo passa para a nossa circulação sistêmica sem passar por esse sistema porta, que é encaminhado direto para o fígado. Então, além de todo esse sistema aí, tudo passa pelo fígado. Tudo vai ser metabolizado no fígado antes de jogar todas essas substâncias na nossa circulação mesmo. O fígado, pessoal, ele é capaz de metabolizar proteína, carboidratos, lipídios, ok? Tem muita coisa. E a gente vai falar de uma proteína em específico aqui, que é a albumina. Falando das proteínas, o fígado ele é capaz de produzir 3 proteínas específicas, que é a albumina, a globulina e o fibrinogênio. Cada um tem a sua função específica. E a gente vai falar da albumina porque ela está relacionada com o nosso tema aqui anterior da nossa sala de estudo. Então, a principal função, gente, da albumina é produzir uma pressão osmótica. Ou, tem outro nome também, que pode ser oncótica. Então, essa pressão que é exercida no plasma, a albumina exerce uma pressão no plasma, e eu vou deixar aqui agora no cantinho para vocês o vídeo de fisiologia, onde eu falo exatamente o que é esse equilíbrio hidrostático e o equilíbrio oncótico, tá? A albumina, ela é a principal proteína do nosso sangue e é ela que faz essa pressão. Essa pressão vai ser importante para que eu evite que os líquidos, ou seja, o plasma, ele vaza ou extravasa para o meu espaço intersticial, tá? Ele não vá para o meu interstício. Por quê, gente? Quando a gente tem acúmulo de líquido do meu interstício, eu vou ter uma condição que a gente chama de edema, ok? Então, a albumina, ela está altamente associada
o meu desenvolvimento de edemas. Tá? Inclusive, se eu tenho uma diminuição da minha albumina, que a gente até tem um nome para isso, que é hipoalbuminemia, a gente vai ter um paciente edemaciado, ok? E nessa situação, a gente vai ter até uma situação de anasarca, ok? Que é um edema do corpo inteiro, certo? Onde a gente também tem essa situação de deficiência de proteínas, no caso da albumina, é na doença da criança, que a gente até falou aqui no nosso estudo sobre saúde da criança, que é o Kwashiorkor, certo? Lá também a gente tem uma deficiência proteica. E essa proteína pode ser a albumina e vai causar edema na minha criança. Tá? Então, por isso que a albumina é tão importante. Ela tem uma outra função ainda, que é aquela que a gente comentou agora aqui no vídeo, que é de transportar a bilirrubina até o meu fígado. Gente, a bilirrubina é uma substância que fica perdida no sangue e que, se ela não se ligar ao esse outro substrato, essa outra proteína, que é a albumina, ela não vai chegar no fígado. Tá? Então, a albumina faz essa função importantíssima de tirar do nosso sangue a bilirrubina. Ok? Então, de novo, se eu tiver uma deficiência nessa proteína, eu vou causar uma icterícia, só pelo fato de eu não ter essa proteína. E quem produz ela? O fígado. Então, a gente pode associar aí a problemas hepáticos de novo, tá? Outra situação é que essa substância, gente, aqui é uma curiosidade, tá? Para o pessoal que faz treino físico de hipertrofia muscular, o excesso de bilirrubina não. O excesso de albumina não causa absolutamente nada. Por quê? Porque essa proteína ela é degradada muito rápido se eu tenho ela em excesso, ok? Então, por que a gente toma albumina em líquido, em mistura, para treino de força? Porque a albumina ela é uma proteína e ela mantém no nosso plasma uma concentração de aminoácidos que vai fornecer aminoácido para a minha célula. Por isso, o meu músculo não vai ficar sem proteína, sem aminoácido. E isso vai fazer com que ele se mantenha naquele local. Ou seja, se mantenha daquela forma, hipertrofiado. Ok? Então, uma das outras funções da albumina é manter a concentração de aminoácidos adequado no nosso sangue. Tá? Outra coisa importante também da albumina, gente, é que é ela que faz a eliminação dos radicais livres. Porque toda vez, gente, que a gente tem uma proteína, essa oxidação de aminoácidos e proteína vai sempre ocasionar a liberação de ácido, ok? De radicais livres no sangue. E, de novo, é a albumina que faz a eliminação desses radicais livres, certo? Outra situação também é o transporte de ácido graxo. Ácido graxo, gente, é o colesterol e ele serve para nutrir as minhas células como fonte de energia, o ácido graxo. Só que esse ácido graxo, ele também não consegue se deslocar, se locomover dentro do meu sangue sozinho. Eu preciso de uma proteína para isso. E, de novo, é a albumina que faz isso, certo? Então, tem muita coisa interessante sobre a albumina. Então, o principal aspecto é eu ter uma deficiência dessa proteína. Agora, se eu tomo albumina em excesso, isso vai causar alguma coisa? Não, não, porque a minha degradação é muito rápida dessa proteína, caso ela esteja em excesso, ok? Outro fator também, gente, outra curiosidade interessante, é que essa albumina, ela é eliminada na minha urina. Porém, lá na minha parte do néfron, onde a gente tem aquele glomérulo
e é ali onde vai fazer a filtragem para criar aquele filtrado que a gente também já comentou em fisiologia, e eu vou deixar o card aqui em cima para vocês agora também. Lá a gente vai fazer essa captação. Só que a albumina, gente, ela é menor do que o buraquinho que faz a captação no nosso glomérulo. Só que a albumina, ela é de carga negativa. Então, quando ela vai ser absorvida ali no rim, isso não acontece, porque ela tem carga negativa. E isso faz com que ela se mantenha mais tempo no nosso plasma, diferente de outras proteínas. O que eu quero explicar aqui é justamente esse motivo ajuda na minha distribuição de albumina, ou seja, na minha distribuição de proteínas para o meu corpo. Por isso que é interessante a gente tomar a albumina. Pessoal, lembrando que tomar a albumina não é necessário caso você tenha uma dieta normal de proteína, ok? Porque a gente tem uma perda obrigatória de proteína no nosso organismo e a gente teria que comer aproximadamente 80 gramas de proteína, sem considerar o peso do indivíduo. Mas baseado nesse conceito aqui, de que a gente tem uma perda obrigatória e a gente precisa consumir uma parte, se você tem uma dieta adequada de proteínas, é desnecessário você ingerir mais albumina, ok? O ponto de que você tenha que tomar a albumina é caso você não consiga manter a sua dieta de proteína. Por quê? O interessante é que você mantenha o equilíbrio adequado da concentração de proteínas no seu organismo. Então, se você não consegue fazer a dieta correta, aí sim é interessante que você tome a albumina, ok? Assim como outros tipos de proteína também, ok? Por exemplo, a caseína. Só que nesse caso, a gente está especificando aqui a albumina, porque primeiro que ela é produzida pelo nosso organismo, e segundo que pelo fato de ela ser a proteína em maior abundância no nosso plasma, ela tem essa capacidade aí de fazer todas essas funções que eu falei, tá bom? Outro ponto também, gente, é que eu comentei lá no nosso vídeo, num momento ali, que a gente tem o estímulo do intestino delgado para a nossa vesícula biliar. E quem faz isso é uma substância que a gente chama de secretina. E isso é uma proteína também, e é um estímulo que sai do meu intestino delgado e vai até a minha vesícula, tá? Então, por isso que eu falei que, caso você esteja assistindo o vídeo até agora, as informações são importantes e são complementares, tá bom? Do nosso estudo que eu já falei, ok? Então, gente, olha só. A albumina, ela é extremamente importante e ela evita, principalmente, o desenvolvimento de edema, tá bom? Outra coisa interessante também, gente, é que o fígado ele faz a conversão da amônia em ureia, tá? Essa parte não tem muito a ver com a nossa icterícia lá, então por isso que eu deixei para cá. Mas é muito interessante você saber que o fígado faz essa função também. Porque, pessoal, toda vez que você tem a degradação da proteína, de qualquer proteína que você tenha ingerido, libera uma molécula de amônia. E, gente, a amônia é extremamente tóxico para o nosso organismo. E quem faz essa conversão dessa amônia em ureia é o fígado. E se eu tenho um excesso de amônia no meu sangue, isso é extremamente prejudicial para o meu cérebro e pode acarretar uma situação que a gente chama de coma hepático, porque eu tenho esse excesso de amônia. E aí, quem faz essa conversão é o fígado. É uma função extremamente importante, gente, porque se o fígado não fizer essa conversão, a gente vai ter excesso de amônia e ela tem uma ligação muito forte com
os neurônios do nosso cérebro, ok? Outra função também, gente, é que essa ureia, ela também é prejudicial, porém ela vai ser eliminada na urina, tá? Outro ponto é que a gente comentou sobre o urobilinogênio. O urobilinogênio, gente, é ele que vai dar a coloração das fezes. Porém, quando eu não tenho o urobilinogênio, as fezes vai ficar esbranquiçada. Então, clinicamente, né, o pensamento clínico aqui, quando você tem fezes claras e urina escura, isso é problema, ok? Então, e quando eu falo de claro e escuro, realmente gritante essa diferença, tá? Então, eu estou falando de fezes muito branca mesmo. Por quê? Porque o urobilinogênio é que vai dar a coloração das fezes marrom, tá? Então, se eu não tenho essa substância, pensando aí num paciente que está tendo a sua evacuação nessa coloração, você já pode associar a falta de urobilinogênio, que isso vai te levar à formação da bile e aí vai relacionar a problemas hepáticos novamente. Assim como se eu tiver a urina na cor de Coca-Cola que eu falei. Então, a falta do urobilinogênio vai deixar as fezes brancas. E o excesso de urobilinogênio vai deixar a minha urina na cor de Coca-Cola. Ok, pessoal? Então, outra coisa importante, gente, ainda falando do fígado, para vocês entenderem quão importante é esse órgão, que, além de tudo isso que eu estava falando, ele ainda é capaz de armazenar vitamina. Tá? O fígado ele é capaz disso. E também, outro ponto aqui, é que ele tem a capacidade de ser uma reserva de sangue. Ok? Então, pessoal, o fígado é um órgão assim que a gente pode estudar ele muito, porque ele tem diversas funções e tem função que a gente nem sabe que ele faz, certo? E que é muito importante a gente estudar esse órgão aí para entender tudo isso, porque boa parte dos distúrbios que a gente tem muitas vezes está relacionado com o fígado e, em segundo momento, relacionado ao rim. Tá bom, pessoal? Então, era isso que eu ia falar para vocês aqui nesse complemento da nossa sala de estudo. Se você ficou até o final aqui agora, deixa um joinha se você gostou, se inscreve no canal se você não for inscrito, divulga, compartilha, bons estudos e até a próxima!